Abra comigo, por favor, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Deus colocou ministrou essa palavra ao meu coração para compartilhar com vocês hoje. Amém? A palavra de Deus diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Quem quer ter uma vida de bom testemunho aqui, na presença de Deus, levante a mão. Todo mundo quer, amém? Eu quero que minha vida seja uma referência, que o pessoal falar na frente, citem coisas que demonstrem essa minha fé. Eu quero ser lembrado por isso, mas para isso nós precisamos ter uma vida de fé. E o título dessa mensagem é Construindo uma Vida de Fé. Eu vou falar aqui sobre algumas características de alguns homens que inspiraram, através da palavra de Deus, para que nós tenhamos uma vida. Essas histórias deles foram inspiração para a nossa vida, para que nós tenhamos uma vida cheia de fé. O texto que acabamos de ler, ele afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Certo? E quando a gente fala de esperar, a gente está falando de coisas do futuro, coisas que ainda não aconteceram. Então, se você tem um plano, se você tem um objetivo, uma meta, qualquer que seja aquilo que você está esperando, a fé está envolvida nisso daí. Isso daí faz parte, a nossa fé faz parte para que tenhamos certeza daquilo que está sendo gerado no nosso coração. Então, nossa vida é cheia disso daí, de planos. E aquilo que nós estamos esperando, ele tem a ver muito com o nosso propósito. Isso daí está totalmente ligado. E é aí que entra a nossa fé. A nossa fé vai entrar nisso daí. Quando ele fala aqui que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é justamente nisso que a nossa fé vai entrar. E temos grandes homens na Bíblia que viveram experiências tremendas de fé. E essas experiências nos inspiram até hoje. Tanto é que a palavra de Deus está aqui. Ela é a inspiração para nós. E eles deixaram esses testemunhos de vida. Você pega um exemplo de Noé. Noé, Deus fala com ele para construir uma arca numa situação totalmente improvável. E o cara, pela fé, ele vai lá e começa a construir. Deus dá todos os planos para ele, todas as características. E ele vai e ele começa, a partir daquilo que Deus gerou no coração dele, do que Deus colocou para ele, ele começa a trabalhar naquilo lá. Então é uma coisa de fé. Você pega uma situação dessa, mandar o cara construir uma arca numa situação daquela, precisa ter muita fé. Você pega Abraão. Abraão, primeiro ele chega, Deus fala com ele, olha, sai da tua terra, da tua parentela. Aí o cara já vai para uma terra que eu te mostrarei. Se o cara não tem fé para sair de uma situação que ele estava, de conforto, para ir para um lugar que ele não sabe, então não sei o que é fé. Esse homem teve fé. E não só nisso daí também. Quando Deus fala para ele que ele ia ter uma descendência, mesmo que ainda não tivesse filho, ele precisou ter fé para crer naquilo ali. Porque a situação dele também era improvável. Ele já tinha idade avançada para aquilo. Como que poderia um homem na situação dele, da esposa dele, gerar uma descendência sem que eles não tivessem filhos ainda? Eles precisavam ter muita fé naquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Moisés, Deus fala para Moisés, tira o povo do Egito. Depois fala para ele, vai atravessar o Mar Vermelho. E aí? Situações que a gente precisa exercer, a gente precisa entender o que é a fé na nossa vida, para que a gente possa se inspirar nisso daqui e falar, poxa, não é qualquer coisa que vai me abalar. Se eu tenho alguma coisa na minha vida, eu preciso exercer a minha fé para que aquilo ali se cumpra, amém? E esses homens, eles tiveram muita fé para começar tudo aquilo que Deus colocou. O começo de tudo estava ali na mão desses caras, desses personagens que a gente vê. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você verá relato de experiências disso daí. Você vai ver lá, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé Noé. Você vai vendo. Lê depois. Isso daí é bom para você ter uma visão ampla do que é a fé. Você pega lá Hebreus 11 e lê tudo. São 40 versículos. Você vai ler tudo lá, você vai entender o que é fé. E vai se inspirar nesses homens. Amém? Sem eles nós não estaríamos aqui. Todos esses homens nos deixaram exemplo para inspirar nós. As circunstâncias em que eles se encontravam, era completamente impossível de se realizar. Por isso que Deus é chamado o Deus do impossível. Porque Ele se manifesta através da nossa fé para o milagre acontecer na nossa vida. Amém?
e o nome dele seja glorificado acima de tudo. Não é para nós a glória, é para Deus a glória. É por isso que ele usa esse tipo de situação. E Deus, ele se agrada da nossa fé, porque ele vê a dependência nossa dele. É isso que Deus vê. Ele vê que nós somos dependentes. Quando nós temos fé naquilo que Deus colocou no nosso coração, ele vê uma dependência. Senão a gente agiria por conta própria. E aí Deus não está no negócio. E o que eles tinham em comum que nós precisamos hoje para ter uma vida de fé? Primeira coisa que eu vou falar sobre 4 coisas. A primeira característica que eu quero falar para vocês hoje sobre construindo uma vida de fé é obediência. Eles obedeceram o chamado de Deus e pela fé eles realizaram as promessas, eles realizaram aquilo que Deus colocou e as promessas se cumpriram. Nós precisamos crer quando Deus fala conosco. Nós precisamos, né? Eu lembro que quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu falei, poxa, eu tive uma experiência de fé recentemente. Muitos aqui conhecem, lembram do carro que eu tinha, né? Foi uma situação totalmente improvável, porque numa situação de pandemia, as condições aparentemente elas não eram para que ocorresse isso, para me ter o carro, para me comprar o carro, mas eu precisava falar, Senhor, pela fé eu vou conseguir pagar, pela fé eu vou conseguir ter um carro. Mas eu não tinha visão de que carro era. Essa visão veio quando se concretizou, e foi de uma forma bem improvável. Mas eu precisei dar um passo de fé para que aquilo ali se cumprisse. E Deus, louvado seja Ele, colocou diante de mim uma situação onde eu pude exercer minha fé. E pela fé, hoje, graças a Deus, estou com Ele aí, estou pagando direitinho, e em nome de Jesus, vai dar tudo certo aí, eu creio nisso, amém? Não, eu também, porque aquele carro, meu Deus, coitado, mas foi bom, duro. Mas Deus dá direção e nós fazemos aquilo que Deus mandou. E muitas vezes nós não fazemos aquilo que Ele mandou. Deus, Ele nos dá uma direção, mas muitas vezes nós somos desobedientes àquilo e a gente não faz o que Ele mandou. Nós recebemos instruções. Veja aí o exemplo que eu acabei de falar de Noé. Deus falou para ele, você vai usar tanta madeira, você vai colocar os animais. Deus deu todas as instruções para Noé, para que ele pudesse fazer aquilo que Deus colocou para ele. E muitas vezes nós não fazemos isso. Deus gera em nós uma ideia e muitas vezes a gente não faz isso. Eu tomei a liberdade até de contar o exemplo da igreja. Deus coloca no coração do apóstolo e ele começa na garagem da casa dele. Começa ali uma história de fé. Ele precisou ter fé para começar aquilo ali. Dali ele pula para um lugar maior. Dali ele, numa situação, vem para cá. E daqui a gente está indo para um outro lugar, onde até aconteceu um fato essa semana, uma pessoa falou assim para nós, estava eu e a Marilda, ela falou assim, nossa, que pena que não deu certo aqui. Eu falei, irmã, não fala isso. Infelizmente a senhora falou um negócio que é o contrário disso, não é infelizmente que não deu certo. Pelo contrário, deu muito certo que nós estamos indo para um lugar melhor, um lugar maior, uma região que vai atingir muito mais a cidade, então Deus está conosco nesse lugar. Ela falou assim, nossa, desculpa, é verdade, irmão, eu não tinha pensado nisso, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque isso é o que está acontecendo. É de fé em fé, de glória em glória. O que começou numa garagem, hoje está indo para um lugar de destaque. O que começou numa garagem, nós temos uma igreja de destaque lá na cidade de Cruzeiro, amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos para viver, para construir uma vida de fé, é a obediência. E a segunda coisa que eu quero trazer para vocês, para construir uma vida de fé, está lá em Hebreus 11:6. Coloca para mim, por favor. Hebreus 11:6. Amém. Fala assim, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês, para a gente construir uma vida de fé, é relacionamento com Deus. Ele está falando aqui, ó, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mas através do nosso relacionamento nós vamos gerando intimidade com Deus. E como que nós geramos isso? Através da leitura da palavra. Através da nossa busca
pela palavra de Deus. É assim que nós vamos começar a gerar relacionamento com Deus, gerar intimidade com Deus, e quando Ele vier falar algo para nós, quando Ele gerar algo no nosso coração, nós não temos dúvida. É por isso que nós precisamos ter intimidade com Ele, saber o que Deus quer para nós. Nós precisamos resgatar esse hábito de ter mais essa intimidade, ter mais essa busca, ter essa fome pela palavra de Deus. E é através dela que nós vamos gerando esse relacionamento com Deus. Amém? Esse é um ponto fundamental. Nós temos 2 pontos até agora aqui. Uma é a obediência e outro o relacionamento. Para nós obedecermos, nós precisamos saber o que Ele quer. Então, nós precisamos ter relacionamento para sermos obedientes. Então, são os 2 primeiros pontos que eu quero trazer aqui. O terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que nós precisamos, né, para construir uma vida de fé, é não duvidar. Nós não podemos duvidar. Eu coloquei um negócio aqui, ó, Deus oculta o processo, porque se nós soubermos como vai ser, com certeza a nossa fé seria abalada. Você imagina se Deus fala para Noé como que seria o final daquilo ali. Talvez ele não teria feito, talvez ele ia duvidar da fé dele. Imagina se Deus fala para Abraão que ele ia passar por tudo que ele passou. Será que ele ia realmente ter tanta fé assim para fazer o que ele fez? Para conseguir o que ele fez? Será que quando ele falou para Moisés tirar o povo do Egito, Moisés imaginou tudo o que ia acontecer na vida dele? Então nós não podemos duvidar. E muitas vezes Deus oculta isso, mas proposital, para que a gente não duvide no nosso coração. Por isso que a terceira coisa é não duvidar. No Novo Testamento nós vemos experiência onde os discípulos foram provados através da sua fé. E Jesus, ele colocou os discípulos a ter sua fé testada em alguns momentos, para que eles fossem treinados e exercessem a sua fé. Jesus, ele usa uma expressão, mais precisamente você vai ver isso daí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, onde ele usa uma expressão que é homens de pequena fé. Você vai ver alguns pontos nisso daí. E à medida que os discípulos, Jesus ele usa essa expressão, homens de pequena fé, justamente para despertar neles uma fé sem duvidar. Porque as ocasiões onde ele usa essa expressão, que Jesus usa essa expressão, é justamente situações onde eles estavam duvidando de algumas coisas. Então ele usa justamente para isso, para que eles estejam fortalecidos ali, para não duvidar. E à medida que os discípulos andavam com Cristo, eles iam aprendendo sobre fé e tendo as suas experiências e a sua fé provada. Mateus 6, ali para o versículo 30, Jesus está no Sermão do Monte, né? E ele pega uma situação que ele fala está explicando para todo mundo ali, ele fala assim, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha como muitas vezes nós somos homens de pequena fé, porque nós acordamos de manhã e gera uma dúvida no nosso coração se a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então a nossa fé fica abalada, gera dúvida no nosso coração. E aqui ele está falando, Jesus está falando, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês? Ou seja, nós não precisamos acordar de manhã e estar preocupado com aquilo que nós vamos vestir, com a nossa providência. Nós precisamos crer e usar a nossa fé para ter certeza daquilo que vai acontecer durante o dia. Que Deus ele vai suprir a nós a cada momento, seja no almoço, seja a veste, seja qual for a providência, nós temos que ter a fé e não duvidar de que no final do dia nós vamos ajoelhar e vamos agradecer por tudo que Ele fez por nós, amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Mateus 14, 28, 31, uma passagem muito conhecida. Ali eles estão no barco ali, Jesus aparece no mar e os discípulos já acham até que é uma assombração. Aí Pedro, né, como sempre. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Amados, quantas vezes nós começamos alguma coisa bem, assim como Pedro ele estava começando, ele começou a andar, e vem alguma coisa, bate na gente, vem um vento contrário e a gente cai.
a gente começa a gerar dúvida no nosso coração. Tudo aquilo que a gente começar, assim como o Pedro, nós precisamos entender, por isso que é construindo uma vida de fé, que é justamente para que nós tenhamos certeza de tudo aquilo que a gente vai começar, que Deus colocou no nosso coração, nós vamos até o fim. Nós não podemos ficar gerando dúvida no nosso coração toda vez que alguém vem falar alguma coisa contrária. Você está colocando, você está caminhando, você está ali no seu projeto, você está ali, aí vem alguém e fala, e vai ter gente que vai fazer isso na sua vida. Não vai ter como. Jesus não impediu o vento de bater em Pedro. Jesus não preparou o ambiente ali para Pedro chegar e andar com ele. Não, estava tudo normal. E as circunstâncias para nós vai ser normal também. Então, quando você levantar de manhã, que você começar seu dia, você pode ter certeza que vai ter pessoas que vão tentar atrapalhar. O diabo vai lançar pessoas para tentar atrapalhar seus projetos, tentar atrapalhar sua caminhada. O diabo ele vai fazer isso daí. Mas você precisa ter fé que no final do dia, que a sua vida, que você está construindo de fé, para você ter uma vida de fé, no final você vai ver o que Deus vai fazer com você. Amém? Esse é o segundo ponto que eu quero trazer dentro disso daí. O terceiro ponto ainda, dentro do assunto dúvida, está numa passagem ainda em Mateus. Jesus, ali no capítulo 16, os discípulos atravessaram o rio e Jesus está falando sobre o fermento dos fariseus e os discípulos começam a discutir entre eles, achando que Jesus estava falando de pão. E ele fala assim, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Os discípulos, eles estavam numa condição, e olha para você ver, eles discutindo sobre pão e presenciaram a multiplicação dos pães. Olha como que nós somos, muitas vezes ingrato, e a gente abala a nossa fé com coisas que Deus já fez na nossa vida. Nós presenciamos milagre na nossa vida todos os dias. Hoje você está aqui porque você é um milagre, amém? Nós estamos aqui hoje porque nós somos um milagre. E nós temos essa prova. Por que a nossa fé ainda continua sendo abalada? Por que nós deixamos a nossa fé ser abalada? Se nós presenciamos os milagres de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A dúvida, ela é perigosa. A dúvida, ela é perigosa. Nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Para a gente não fazer igual os discípulos. Eles presenciaram isso daí. E é um erro que nós cometemos quando nós estamos na caminhada com Cristo. É um erro. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Para a gente não ser ingrato, para a gente não gerar dúvida no nosso coração. Ah, meu Deus. Olha, nós pegamos situações por conta de uma situação financeira. Quer ver a pessoa ficar abalada, é a situação financeira. Ela não planeja, muitas vezes ela não faz as contas devidas, ela precisava aumentar a sua fé, mas ainda ela fica com a fé abalada porque ela acorda, vê aquele mundaréu de conta. Não, junta as suas contas. Organize, o apóstolo ensina isso direto para a gente. Organize, senta na mesa, senta, junta. Pela fé, eu vou pagar tudo isso daqui. E comece, dê um passo de fé, mas sem duvidar. Porque daí você duvida, você começa a fazer mais dívida de novo, aí você vai se embolando naquela bola de neve. Não, para tudo. Isso é comum acontecer, então nós precisamos exercitar a nossa fé, através disso daí, de pequenas coisas. Mas muitas vezes a gente não crê. A gente vê já uma diversidade do tamanho de uma montanha, aí Jesus ele ensina a gente. Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia movimentar. E muitas vezes a gente está olhando só o aspecto físico da montanha e está esquecendo que essa montanha é um problema financeiro. É uma enfermidade. E a gente precisa entender que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, a gente vai remover tudo isso daí. A gente vai conseguir vencer tudo isso daí, a gente vai passar por cima dessa montanha, amém? A gente precisa tomar cuidado com isso. Para qualquer que seja a adversidade, nós devemos ter fé em Deus, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Não duvide, Ele é fiel em cumprir. Amém? Quarta coisa que eu quero trazer para vocês aqui, dentro desse tema ainda, construindo uma vida de fé. Nós falamos primeiramente sobre obediência, primeiro ponto. Segundo ponto, relacionamento com Deus. Terceiro ponto, não ter dúvida, né? A dúvida, ela anula. A própria palavra diz que a dúvida anula a fé. E a quarta coisa que eu quero falar para vocês hoje para construir uma vida de fé, é oportunidade. A oportunidade, ela é
uma das características que nós precisamos entender para nós construirmos uma vida de fé. A Bíblia ela fala do cego Bartimeu, né, que é um texto bem conhecido, que ele está à beira do caminho, e Jesus está passando com os discípulos já na hora de ir embora da cidade, e ele aproveita aquela oportunidade, e ele vai até Jesus, ele começa a gritar, eles tentam impedir ele, mas aí Jesus manda chamar ele, e fala para ele uma coisa que eu acho maravilhoso, para nós, que isso daí me despertou. Quando ele encontra com o cego, ele fala para o cego, depois na hora de curar, ele fala assim, vá, a sua fé o curou. Ele usa essa expressão aqui, ele usa essa expressão mais de uma vez. E eu vou relatar para vocês aqui. No texto de Mateus 9:18, esse texto aqui eu vou precisar ler, porque foram fatos que aconteceram próximos aqui, onde nós vamos entender essa questão da fé. E nós vamos entender o porquê que a oportunidade ela é uma das características para nós construirmos uma vida de fé. Obrigado. Mateus 9:18. Aqui ele fala assim, ó. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer. Então a primeira oportunidade aqui que nós vemos é que o dirigente da sinagoga, Jairo, né, no texto de Mateus não fala, mas Lucas e Marcos ele cita o nome de Jairo, ele fala assim, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, pois dizia a si mesmo, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Olha só para você ver, em uma oportunidade que Jesus está numa casa e vem o dirigente da sinagoga e fala para ele ali, para ele ir curar a filha dele, nessa mesma hora que ele está saindo, uma mulher vê a oportunidade que Jesus está passando e fala assim, essa é a minha oportunidade que eu tenho de curar. E ela fala, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Olha para você ver a ideia dela. Voltando-se Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a sua fé a curou. Quando eu vi esse texto aqui, eu fiquei pensando, poxa, se Jesus está ali presente, se Jesus está naquele lugar, por que não foi Jesus que curou, e sim a fé daquela mulher? E isso daí até... Obrigado, Alexandre. Diácono, né? Diácono é... Mas a causa é nobre. A causa é nobre. A gente aguenta esse ar sem ar. E Jesus ele diz para ela aqui, voltando aqui para o texto, a sua fé, mulher. Ele voltando-se viu e disse assim, ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E a sua fé curou, por um bom tempo até entender isso daqui, eu ecoava, falei, poxa, mas Jesus que fez o milagre, mas ele desperta nela essa questão da fé, a fé dela. E continuando aqui o texto. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os filisteus e a multidão agitada, disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Uma coisa que não tem a ver com a fé, mas que nós precisamos tomar cuidado, são com os religiosos, tá? Porque muitas vezes a gente vai professar a nossa fé e eles vão rir da nossa cara. Então, como aqui era a casa do dirigente, então estavam ali pessoas, os flautistas ali, as pessoas que estavam ali eram os religiosos daquela época ali. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado, não deixar esses caras atrapalhar a nossa fé não, viu? Deixa eles rir e vamos seguindo em frente aí. E ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região.
Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. Olha para você ver. 2 cegos seguindo Jesus. Os homens estavam precisando de cura mesmo, viu? 2 cegos seguiam Jesus. E aproximaram. Saindo dali, 2 cegos seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm, e a visão deles foi restaurada. Amado, nós estamos na casa de Deus hoje, amém? Jesus, ele está presente aqui hoje, amém? Hoje é a melhor oportunidade para você colocar diante dele qualquer que seja a situação que você está passando hoje, e pela fé Jesus vai dizer para você: a tua fé te curou. Você crê nisso? Você precisa crer. É por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé. É para saber assim, é justamente dessa forma. É quando nós temos uma situação que é improvável, uma situação que não tem cura, uma situação que aparentemente para qualquer pessoa não tem cura, mas nós lançamos diante do Senhor. E como o texto fala aqui, na casa dele, com Jesus estava na casa dele, e hoje nós estamos aqui, na casa de Jesus, estamos com ele, e nós cremos nisso, e nós cremos que hoje nós vamos lançar qualquer que seja a nossa situação diante de Jesus, e ele está dizendo para você, ele manda dizer para você hoje: a fé de vocês vai te curar, a fé de vocês vai restaurar seu casamento, a fé de você vai restaurar sua saúde, vai restaurar sua emoção, vai restaurar qualquer coisa que seja. Amado, nós precisamos crer. Esse é o grande problema. O problema é que nós não somos obedientes quando Deus manda a gente fazer alguma coisa. O problema é que nós duvidamos muitas vezes de alguma coisa. Aí você é obediente e não duvida, mas não tem relacionamento com Deus. Você passa a ser mecânico. Você vem fazer as coisas de Deus mecânico. E é um engano que muitas vezes a gente está fazendo coisas para Deus na casa dele, mas não está tendo relacionamento e as coisas não acontecem. Aí você começa a ficar nervoso, você começa a ficar: meu Deus, mas eu faço as coisas, eu estou indo toda vez no culto, ou eu ajudo na igreja, mas nada acontece para mim. Por quê? Porque está faltando alguma coisa para a gente ter uma vida de fé. E a gente precisa ter essas 4 características aqui que eu estou falando para vocês, de ser obediente. Nós vimos aqui na história pessoas que foram obedientes. Nós vimos no texto aqui pessoas que duvidaram e tiveram exemplo daquilo que eles duvidaram. Você vê Pedro, você vê os discípulos que presenciaram o milagre. Então nós precisamos ter no nosso coração que para que eu tenha uma vida de fé, para que eu construa uma vida de fé, eu não posso perder as oportunidades, a oportunidade de Jesus está passando, eu vou aproveitar a oportunidade, eu tenho fé que ele pode me curar. Se Jesus está presente aqui, que eu creio que ele está presente aqui, porque aqui é a casa de Deus, amém? Então ele está presente aqui hoje, aproveite essa oportunidade, aproveite a sua oportunidade para você ter o relacionamento com ele, para você ter mais relacionamento e intimidade, não pode ser uma coisa mecânica. Por isso que eu estou falando, a coisa mecânica é isso daí, a pessoa está fazendo tanta coisa para Deus e ela esquece que o relacionamento é muito mais que isso. Amém? Então nós precisamos ter isso daí. Jesus, ele é essa oportunidade e nós não podemos perder essa oportunidade. Marcos 9, 23, ele diz que tudo é possível ao que crê. Você crê que Jesus está aqui, amado? Você crê que Jesus ele pode transformar a sua vida da noite para o dia? Se você crê, fique de pé. Eu quero orar com você. Ministério de Louvor, se puder. Muitas vezes, irmãos, e já aconteceu isso comigo, de em alguns momentos deixar que circunstâncias abalassem a fé. Eu era novo convertido ainda, não tinha muito entendimento, mas hoje a gente se posiciona a gente se coloca em algumas posições, a gente enxerga algumas posições que para outras pessoas que estão começando agora, eles não entendem, eles acham que é impossível.
Mas não é impossível. Não é impossível. Você precisa crer nisso daí. Você precisa pegar as histórias que nós lemos aqui agora, de Noé numa situação improvável, e ver a fé dele, ver o testemunho da vida dele. Ver o que Abraão fez, a fé de Abraão, de sair de um lugar e ir para onde Deus mandou para ele ir. E ele sem condições nenhuma, sem saber para onde ele ir, e ele vai. Mesmo assim, por quê? Porque ele foi obediente a Deus. E Deus, ele fala conosco que nós precisamos ser obedientes. Nós não podemos duvidar daquilo. Quando Deus fala para nós, vem, Deus, Jesus está chamando, vem, anda, pode andar, mesmo que seja improvável, andar em cima do mar, pode vir que eu estou te chamando. Você precisa dar esse passo de fé e ir, irmão. Nós não podemos duvidar. Se a gente deixar com que o inimigo, ele vai lançar dúvida, isso é um fato. Mas a gente precisa entender que seja qual for a dúvida que ele tentar lançar, a nossa fé precisa estar voltada em direção àquele que é o Salvador da nossa vida. E precisamos aproveitar essa oportunidade, amado. Creia na oportunidade que você está tendo hoje. Se você ainda não teve essa oportunidade de ter um encontro com Jesus, tenha essa oportunidade agora. Mesmo do seu lugar, de onde você estiver, você fala assim, eu preciso ter essa oportunidade, a minha fé estava abalada. Eu não estava conseguindo entender, eu sou uma pessoa desobediente ao que Deus fala para mim. Deus manda eu fazer isso, Deus manda eu ajudar na obra de Deus, eu não vou. Aí você não começa a entender por que muitas vezes a sua fé é abalada, porque está faltando obediência. Jesus está te chamando para vir até Ele, e muitas vezes você não vai. Por quê? Porque as pessoas ao seu redor estão falando, não precisa ir. Mas não, você precisa dar esse passo de fé e vir. Você precisa ter relacionamento com Deus. Todos nós precisamos ter relacionamento com Deus para que tenhamos intimidade. Só assim, quando Deus falar conosco, nós vamos entender o que Ele está querendo de nós, para que a nossa fé seja exercida. Feche seus olhos. Vamos orar, Pai. Todos esses textos que lemos, Senhor Deus, todos esses exemplos do que é a fé, através desses homens que deixaram testemunho, Senhor Deus. E nós precisamos entender que para que nós tenhamos um testemunho de vida, de fé, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor de intimidade, de conhecimento da Tua palavra, de oração, para saber aquilo que o Senhor quer de nós. Nós precisamos ser obedientes, Senhor Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que o Senhor colocou no nosso coração, quando o Senhor nos chama para a Tua obra, Senhor. Não, nós não podemos duvidar. Senhor Deus, que o Senhor tire de nós essa dúvida, afaste de nós as dúvidas, Senhor Deus. E que nós possamos aproveitar a oportunidade de ter o Senhor aqui hoje. O Senhor se faz presente nesse lugar, o Senhor se faz presente em nossa vida. E nós cremos, Senhor, que nós vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade, para que nós tenhamos um testemunho da nossa fé, através dos milagres que o Senhor fará na nossa vida, que o Senhor fará neste lugar, que o Senhor fará ainda maior quando nós mudarmos, Senhor Deus. Porque pela fé nós cremos, Senhor Deus, que nada que foi gerado lá no começo dessa obra foi em vão. E que nós cremos, Senhor Deus, pela fé, que coisas maiores virão ainda para este lugar, para a vida de todos aqueles que estão com o Senhor aqui, Pai. Ah, Deus, eu quero colocar, Senhor Deus, todas essas pessoas que estão aqui agora, Senhor, que vieram ao Teu encontro, Senhor Deus, para que o Senhor derrame, Pai, bênção sem medida na vida deles, para que eles venham ter essa característica de pessoas de fé, para que nenhuma circunstância abale a fé deles, ainda que possa parecer impossível, Senhor, porque nós cremos num Deus que faz as coisas impossíveis. Nós cremos num Deus que Ele pode remover montanhas, Ele pode tirar uma moreira e colocar ao mar, Senhor Deus. Basta que nós tenhamos fé. Nem que ela seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas nós não vamos ser reconhecidos como homens de pequena fé. Nós seremos reconhecidos homens de grande fé, porque as obras maiores serão feitas na nossa vida através da nossa fé. Nós cremos, Senhor Deus, que vai haver um mover muito grande nessa cidade, e eu creio pela fé, porque isso está gerado no meu coração. E eu sei, Senhor Deus, que a nossa fé
testemunhará. Nossa vida será um grande testemunho de toda a obra que o Senhor fará através deste lugar, Senhor Deus. Eu te agradeço, Pai, desde já por essa palavra ministrada. Eu te agradeço por estarmos aqui até agora, Senhor Deus, louvando ao teu nome. E em nome de Jesus, muitas coisas nós iremos presenciar e nossa vida será um grande testemunho para inspirar outras pessoas, em nome de Jesus, Pai. Vamos adorar a Deus.